Essa atividade, desenvolvida pela FETRAF, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar no Estado da Bahia, faz parte do projeto Bahia Produtiva do Governo do Estado, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CAR, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, a partir de acordo de empréstimo firmado entre o Governo do Estado da Bahia e o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Mundial. Saudações, mais uma vez, tratando aqui sobre temas pertinentes à produção sustentável, né, à produção de base agroecológica, à produção orgânica, e que trazendo nesse momento mais um tema que também é basilar para a discussão da produção sustentável, para o fortalecimento da agricultura familiar e, sem dúvida, para que do campo, para que da agricultura urbana, periurbana, a gente traga, acima de tudo, segurança alimentar e nutricional e que, de fato, possa ter as famílias que todos se envolvem nesse processo produtivo uma condição tanto de qualidade de vida como desenvolvimento sustentável. E hoje, trazendo aqui uma temática que muito nos preocupa e que está tão presente no nosso dia a dia, que está tão presente, infelizmente, também nas nossas mesas, né? Que é a questão dos agrotóxicos. Sou Saulo Amorim Ramos, né? Mestre em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, com ênfase à educação ambiental, especialista em gestão ambiental, especializando em agricultura orgânica, graduado em pedagogia, técnico em agropecuária e agricultor de base agroecológica, lá na fazenda Catingá, e onde a gente também busca fazer esse alinhamento entre a técnica, a ciência, os saberes populares, os conhecimentos tradicionais, a esse conjunto de ações para que a gente tenha cada vez mais produção de alimentos saudáveis e que a gente tenha, de fato, qualidade de vida no campo. E não tem como a gente discutir qualidade de vida sobre essa ameaça que está no entorno de quem propõe, das comunidades que ainda resistem no processo de produção sem o uso dos adubos sintéticos e aqui, nesse caso específico, sem o uso dos agrotóxicos. Começamos já chamando atenção para um fato que ele é determinante, não tem como se esquivar dessa realidade. Os agrotóxicos, gente, mata. Isso não é uma questão de achismo, isso não é uma questão de ser de direita ou ser de esquerda. Isso é ciência. E quando a gente fala que o agrotóxico mata, a gente pode elencar algumas situações que podem nos trazer essas constatações, não só a partir da nossa fala, mas também busquem, né, verifiquem, estudem os vários estudos, inclusive pela própria Agência Nacional, né, de Vigilância Sanitária, onde há alguns anos atrás, poucos anos na verdade, lançou o dossiê, né, dos agrotóxicos e traz toda essa problemática, toda essa matança silenciosa que vem ocorrendo a partir das nossas mesas, não só a ingestão, aí que está o problema, não só pela ingestão de alimentos contaminados pelos agrotóxicos, mas, sem dúvida nenhuma, e principalmente num primeiro momento, por aqueles e aquelas que no campo, na tentativa de manter suas famílias, na tentativa de manter suas áreas em processo de produção, ainda fazem uso desses insumos sintéticos, né? Muitas vezes sem nem ter conhecimento ou saber da gravidade do que é os agrotóxicos na nossa vida. E essa daí é o slogan da campanha permanente, né, contra os agrotóxicos e pela vida. É algo que para além da gente discutir aqui bandeiras, né, partidárias, de se falar, principalmente nessa polaridade que existe, né, ou seja, nesse momento onde ficou mais claro essa polaridade entre os que defendem projetos voltados a uma sustentabilidade socioambiental e econômica e aqueles pautados só no capital, né? Então, essa aqui é um slogan da campanha permanente, onde traz aqui, de forma bem taxativa, né, os agrotóxicos mata.
O agrotóxico mata, gente. Então, é algo já para a gente ficar atento, né? Nosso caso específico, a gente poderia aqui estar discorrendo aqui sobre várias problemáticas onde se está presente, né, como gatilho, né, como estopim, os agrotóxicos, né, através de seus princípios ativos, né, onde na sua grande maioria são acumulativos, eles são silenciosos, acabam sendo inseridos na nossa dieta e com o tempo eles vão ficando acumulando o nosso organismo e trazendo consequências danosas, né? Danosas. Antes tínhamos até mesmo a concepção que isso só iria acontecer em uma idade avançada, quando estivéssemos idosos, mas infelizmente a gente já constata e hoje a gente já verifica, também por estudos científicos, né, já problemas sérios, graves em crianças, em gestantes, né? Então, no início da vida, então no momento onde seres humanos estão concebendo a própria vida, a gente tem os agrotóxicos distorcendo tudo isso, acabando com toda a situação. Não poderíamos falar ou deixar de falar, dos agrotóxicos quando a gente pauta aqui, colaborando aqui junto com o projeto Bahia Produtiva, onde pensa uma produção sustentável através dos seus empreendimentos, a gente deixar de falar do perigo dos agrotóxicos. Agrotóxicos esses que pós Guerra Mundial, trouxe todo não só dos agrotóxicos, mas da própria mecanização agrícola, isso muitos de vocês sabem, há vários documentários tratando também sobre esse tema, e que traz produtos que eram utilizados como arma química, grandes estoques, é feita uma nova roupagem, é dado a ele um novo desenho, uma nova imagem, e muitos desses iniciou o uso junto ao campo com o remédio de planta, Não é um remédio de planta, inclusive a gente acabou levando essa própria terminologia aí também para outras coisas, Quando a gente tem um descontrole de alguma praga, a gente pede, qual é o remédio que a gente tem para a formiga? Qual é o remédio que tem para o pulgão? Isso daí, muitas vezes, a gente acha que é só uma questão de linguagem, mas é para além do uso dessa linguagem. Isso daí é também uma ideia que foi construída e que está internalizada em muitos de nós que atuamos no campo, E isso tem uma origem, não foi de maneira acidental, foi intencional trazer essa terminologia mais acolhedora, mais tranquila, do que trazer de venenos, e colocar o nome de remédio. Então, remédio remete à ideia da cura, remete à ideia que fica algo bom, que é algo vinculado à saúde, e não é. Os remédios de plantas, que logo depois a gente vê usar uma outra terminologia, que são dos agrotóxicos, e que agora sempre teve um embate, aqueles que defendem o uso dos agrotóxicos, aquelas que fazem a defesa do uso dos agrotóxicos, trazem também uma outra terminologia, gente, que é a questão dos defensivos agrícolas, Resumindo tudo, é o veneno. Veneno que teve origem nos processos, infelizmente, de conflitos, de guerras, venenos que eram utilizados para matar seres humanos, foram convertidos para o uso, supostamente, para o controle de pragas e doenças, E aí, a partir disso, na plantação, e a partir disso a gente verifica os sérios danos que hoje ainda afetam a humanidade, E aí a gente tem aqui, por exemplo, aqui essas mudanças, a Bayer, que fazia-se uma série Bayer, Basf, Monsanto, que durante as guerras também eram produtores de venenos, que traz, por exemplo, do Zirlon, B, ao Edosulfan. Então, o Edosulfan começou a ser utilizado para o uso como defensivo agrícola, sendo que ele é de uma origem, de um veneno, utilizado nas guerras, muitos desses aqui utilizados
em câmara de gás para execução de seres humanos, né? Não era para controle de praga. A BASF saiu do Zirlon, né, B para o fipronil, onde é utilizado como, opa, que maravilha, alternativa aqui para controle de praga e doença. E um dos casos mais emblemáticos que a gente tem na história com relação ao uso, né, dos agrotóxicos para esse enfeite, né, a essa nova roupagem, nada mais, nada menos do que a Monsanto, né, com o agente laranja, que na Guerra do Vietnã, por exemplo, era utilizado em larga escala, um desfolhante, né, um herbicida, tipo de herbicida, né, que era aplicado, que era lançado sobre as florestas vietnamitas, né, para justamente que suas folhas ao cair fosse possível avistar os vietnamitas que com a engenharia muito inteligente tinham uma camuflagem quase que infalível, né? E desse daí veio o glifosato, que ainda é muito defendido, amplamente defendido para uso nos cultivos convencionais, né, de alimentos. E aí a gente fica aqui, são cenas, por exemplo, que a gente pode verificar com um contexto e uma explicação muito lúcida, muito bacana, que foi do documentário Veneno Está na Mesa, tem um, dois, mas que traz uma leitura muito lúcida, uma leitura muito corajosa, né, do qual é o problema dos agrotóxicos, como também a sua origem. E quando a gente entende de onde é que vem todo esse diálogo, todo esse argumento, todo esse discurso de salvação que possa ser promovido pelos agrotóxicos, a gente entende que não é para o benefício da vida. E, de fato, para uma manutenção, né, de grandes aglomerados econômicos, para a intencionalidade da manutenção de riqueza e a manutenção da miséria, a manutenção da pobreza. Porque essa pobreza, ela lucra, né? Essa pobreza no campo, onde a gente diz que é uma pobreza da desesperança. Quando a gente chega no campo, escuta um agricultor, escuta uma agricultora dizendo, não tem como produzir se não usar veneno. Isso daí é o sucesso da indústria, da propaganda dos agrotóxicos, porque você conseguiu construir aí a cultura da desesperança. Então, quando eu tenho internalizado no campo a cultura da desesperança, e não só no campo, viu, gente? A gente já registra muitas atividades de agricultura urbana e periurbana que segue essa mesma lógica, né, de falar que sem o veneno não produz. E quando a gente vai verificar, a gente também observa que essa desesperança lucra as grandes aglomerados industriais da produção de adubos e de agrotóxicos sintéticos, porque eles compram. Se elas acreditam, essas pessoas, que sem o veneno não se produz com qualidade, sem dúvida nenhuma, elas irão adquirir esse produto. E aí a gente só vai alimentar essa indústria, não é só da fome, a gente vai alimentar uma indústria da morte. E quando a gente fala que também alimenta a indústria da fome, é porque a gente, de fato, está comendo volume, mas não está ingerindo alimentos, né? E a gente vai tratar um pouco mais à frente. Como vocês veem, cenas aqui do documentário, né, mostrando aqui como era feito o lançamento, né, desses agentes laranjas. Vale aqui fazer um registro que décadas e décadas e décadas e décadas depois, né, esse agente laranja que foi lançado, né, sobre o Vietnã, que contaminou uma série de homens e mulheres, esse agente laranja foi incorporado também ao organismo dessas pessoas, que por vezes começaram a passar por gerações e gerações problemas sérios de má formação, problemas sérios voltados a questões neurológicas, e hoje crianças que nasceram décadas depois da guerra ainda sofrem os efeitos desse agente laranja. Então, são essas empresas, são esses aglomerados empresariais que fizeram isso no processo da guerra, que hoje ainda traz um outro discurso, né?
que podem trazer a salvação, que podem trazer a cura, né? A baia é um bom exemplo, que, sendo ela um dos maiores produtores de veneno, é também ela uma das maiores fabricantes de remédio, por exemplo, para tratamento de câncer. É uma coincidência que nos chama a atenção. Coincidência. Seguindo, gente, isso aqui já até o próprio nome da revista é bem interessante, né? Revista Senhor. Graças a Deus a gente tem avançado bastante, né? Enquanto a duras penas, com muita resistência, para discutir gênero, né, no campo, e a gente traz uma imagem de uma mulher, mãe, trabalhadora, né, mas uma revista que o nome é Senhor, né? E a divulgação, essa daí foi uma publicação da Associação Nacional de Defensivos Agrícolas, né? A defesa vegetal com responsabilidade era o slogan. Isso daí em 1985 trazia uma falsa verdade, e aí na era dos fake news, essa daqui poderia ser colocada e poderia receber até poderia ter colocado aqui o carimbo, né? Fake news, né? Falsa notícia, falsa informação. Não é verdade, né? Quando traz aqui defensivo, uma ajuda no combate à fome, né? Olha um pouco do texto aqui, né? Imaginar que um defensivo agrícola seja um mal é saber pouco sobre sua inestimável utilidade. A indústria de defensivos no mundo inteiro tem por objetivo maior produzir mais e melhores alimentos. A necessidade do uso adequado e aplicação disciplinada é uma responsabilidade da sociedade como um todo. Já transferindo a responsabilidade para a gente, viu? Cabe à indústria a produção de defensivos mais seguros e eficientes, né? Aos agricultores, não existia agricultoras, né, para eles nessa época, o uso adequado desses produtos, a imprensa, a informação idônea e responsável, aos técnicos e agrônomos, né? Não tinha profissionais agrônomas, né? É bem interessante. A revista é Senhor, né? E assistente técnico e o treinamento intensivo dos agricultores, as autoridades de fiscalização e a punição aos infratores, aos legisladores, a normatização séria e rigorosa do setor. No fundo, temos de matar mesmo a fome, as doenças e proporcionar uma vida mais longa e saudável à humanidade. Isso é responsabilidade de todos nós. Menino, que lindo, né? Um texto desse trazia a ideia que, de fato, os agrotóxicos seria a salvação. Contudo, a gente tranquilamente pode observar que a agricultura de larga escala, e eu queria aqui fazer um parênteses. Larga escala, a gente confunde muitas vezes, até por uma discussão de caráter de concepção política, de concepção ideológica voltada à perspectiva agroecológica, onde a gente fala, produção de larga escala é uma produção em quantidade, agronegócio é outra discussão, né? Quando a gente coloca assim, porque o orgânico ele pode ser trabalhado em larga escala. Se a gente buscar consociações, já diversos ensaios onde a gente tem agroflorestas, né, sendo cultivadas em hectares, né? Não é somente em áreas pequenas, hortas comunitárias. A gente tem que desconstruir isso, porque senão a gente também pode estar fadado a uma discussão mais reduzida do problema. A gente precisa, sim, alimentar. A produção orgânica, agroecológica, ela tem totais condições de alimentar o mundo. E, naturalmente, ela vai ter que ter uma produção em larga escala, quando a gente fala, dimensionada no sentido de ter em quantidade suficiente, em qualidade, que sem dúvida a gente consegue com técnicas, né, e atendendo os princípios da produção agroecológica orgânica, e também com regularidade. Então, a produção também do orgânico, hoje a gente pode considerar que já temos produção de orgânico em larga escala. Agora, a perspectiva que há do agronegócio, do monocultivo, né, do uso intensivo da mecanização, do uso intensivo de insumos sintéticos,
aí é uma outra questão, né? Muitos até mesmo defendem essa questão do agronegócio, de ser um negócio dentro da roça, mas a gente sabe que são termos, né, que já foram assumidos também com o viés de uma bandeira política, né, e com a defesa bem intencional. Então a gente toma cuidado para separar cada um no seu lugar. Mas a origem vem desse tipo de discurso e infelizmente muitas das comunidades foram assumidas, né, e foi internalizada essa discussão, né, porque se eu não uso veneno, eu não consigo produzir comida. E boa parte dos grandes grupos, das grandes áreas de produção intensivo, convencional, com uso de sintético, venenos, pulverizações aéreas, por exemplo, são de commodities, de produtos que não são, na sua grande maioria, voltados à alimentação, e sim para outras finalidades. E aí a gente chama a atenção porque isso é muito presente, né? Na verdade, a não leitura, né? E eu acho que quando tem um produto que ele é necessário ser classificado entre pouco tóxico, não quer dizer que porque a faixa é verde, é lindo e maravilhoso, está livre para ser utilizado no campo, mas ele está dizendo que é pouco tóxico. Segundo, as normativas que também são estabelecidas, né, pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e quando ele chega a ser taxado de extremamente tóxicos, gente, vem com um símbolo que nos indica possibilidade de morte, né, vem com diversos chamativos enquanto a uso de EPIs, enquanto ao perigo de manusear, em ter contato com a pele, com os olhos, com a boca, de inalar, né, de ingerir esse produto, o alerta já está posto, né? Não precisa a gente mais entender que esse não é um produto natural, né? Esse não é um produto que está em consonância, que está em harmonia com a produção orgânica agroecológica, que está em harmonia com a natureza. Ele é algo artificial para o nosso processo produtivo. E mesmo a gente vendo todas essas classificações como sendo colocadas, né, muitos acreditam ainda é colocados, não, a gente tem que usar um tarja vermelha, porque o tarja vermelha é que vai resolver logo, né? Então, assim, são discursos, gente, que não são feitos aleatoriamente, foram discursos que foram construídos, internalizados dentro do nosso campo, né? E aí, na vida do campo. Isso a gente tem que desconstruir. Para desconstruir, a gente tem que trazer alternativas. E alternativas tem aos montes. A gente tem muita coisa, tecnologia, ciência, conhecimento popular, não nos falta na produção orgânica agroecológica. E a gente tem alternativas para tudo que o convencional possa estar colocando e que seria gargalo na produção orgânica, né? É até interessante que a charge que nos traz aqui traz bem interessante aqui essa reflexão, né? O animalzinho encontra o aplicador de veneno aqui e pergunta: e quando você come as verduras, você também usa essas máscaras? Essa máscara? Se, é lógico, né? Se eu tenho que usar máscara para aplicar esse produto, é quase que óbvio que para consumir, eu vou estar consumindo algo que até máscara eu deveria ter utilizado, né? Muito interessante assim essa charge e traz um pouco a ideia que seria cômico, né, se não fosse tão trágico. A gente encontrar companheiros, pessoas na lida do campo e que faz o cultivo de tomate, por exemplo, cebola, e a gente perguntar: você consome do seu tomate? Imediatamente ele abrir a boca e falar assim: não, não, é muito veneno, esse aqui eu não como. E ele pergunta assim, fica bem parecido, parece que ele está repetindo lá na Primavera, quando ela perguntou sobre as batatas, né? Mas na região de Irecê, por exemplo, alguns já comentaram também sobre isso, e falaram assim, não, isso é para a gente vender. Então, alguns que têm o plantio convencional, têm
ao lado ali sua horta que não aplica o veneno, né? Isso aqui é só para casa. É um conflito, né? E eu tenho certeza também que até essas que fazem uso, né, dos insumos sintéticos, dos agrotóxicos, não é de total inocência. Conhece e sabem também do impacto que isso sofre. Mas ainda está sendo priorizado o capital pelo capital. E, mais uma vez, aqui a gente não defende que o orgânico não gere riqueza. A gente não está querendo sair, fazer um processo para todo mundo correr atrás de dinheiro. A gente quer que, na verdade, o dinheiro seja um mecanismo para nos dar qualidade de vida e a gente construir nossas riquezas. Começando pela riqueza maior, que é a nossa segurança alimentar e nutricional e, naturalmente, o equilíbrio socioambiental. São dados que já foram até mesmo, alguns já atualizados, mas que não estão desassociados desses números. Um quinto de todo o veneno que é produzido no mundo é utilizado pelo nosso querido Brasil, né? Nossa pátria amada Brasil. E há uma defesa absurda, né, para que sejam tirados impostos, para que haja isenção de impostos aos fabricantes de agrotóxicos e com intencionalidade aumentar esse percentual de consumo de agrotóxicos por nós brasileiros, né, por nós brasileiras, né? 850 milhões de litros foram consumidos só em 2011, só em 2011. E isso há uma crescente a cada ano. Não é uma curva que vem de declive, né? Não é uma curva que vem descendo, mas pelo contrário, a gente está num processo de ascensão de consumo de agrotóxicos. Cabe a gente, a esse movimento maravilhoso que já ocorre aqui no Brasil, né, de ampliação das áreas de produção orgânica, muitas dessas aí certificadas, seja por regime de certificação participativa, seja por controle, né, organização de controle social, para venda direta ao consumidor, seja por processos certificados por empresas através de processo de auditoria. São todos esforços extremamente válidos que devem se convergir para um propósito maior. A gente ampliar a oferta de produtos saudáveis, produtos que não tenha, né, e tanto esse apelo como também essa marca da contaminação dos agrotóxicos. São dados que nos traz aqui, nada alterou. Isso daqui a gente pode fazer essa pesquisa daqui a 10 anos e ela vai trazer também isso daí, os 10 alimentos que mais apresentam agrotóxicos, né? O pimentão, 80%, gente. A uva, 56%. O pepino, 84%. A beterraba, 32%. Porcentagens de amostras insatisfatórias com nível de agrotóxicos perigosos acima do permitido ou com agrotóxicos não permitidos para o tipo da cultura, que é pior ainda. E quando a gente fala assim, níveis de agrotóxicos perigosos permitidos, né, nos traz também uma artificialidade. O nosso corpo ele não foi preparado para consumir 1 miligrama sequer de agrotóxico, mas é colocado que essa taxa ainda é permitida. E mesmo assim, olha os percentuais que estão acima, né? O morango, 54,8%, né? O pepino, o morango 50,8%, o pepino 54,8%, o alface 38,4%, né? O tomate, que tem uma mentira, né? Um fake news que é propagada, enquanto que o tomate não se consegue produzir se não tiver o uso de veneno. Isso daí é uma mentira descabida e a gente tem técnica, tem alternativa, tem soluções tecnológicas para que o tomate também seja produzido partindo do manejo ecológico do solo. Ponto. Se partindo dessa premissa, a gente tem grandes chances de implementar, trazer outras ações tecnológicas, outras práticas tradicionais, outras práticas técnicas científicas, e a gente tem, sem dúvida nenhuma, não só o tomate, mas a uva, mais o morango, o mamão, 38,8%
né, acima são contaminados, do abacaxi, que leva uma carga muito pesada de agrotóxicos, a gente tem condições de estar produzindo organicamente, sem dúvida nenhuma. Traz aqui alguns dados, né, isso na campanha permanente, né, contra os agrotóxicos e pela vida, né, que a gente já tinha pontuado anteriormente, mas que vale aqui a gente fazer uma reafirmação desses dados, né? O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Em média, ingerimos 5,2. Já aumentou esse número, viu, gente? Estamos ingerindo mais do que isso de veneno por pessoa a cada ano. Né? A maior parte dos agrotóxicos está na alimentação, terra, água e ar. Praticamente todo o nosso planeta, né? Isso gera uma série de problemas de saúde que afeta a população em geral e camponeses, né, e trabalhadores rurais em particular, com milhares de casos de morte registradas. Quando anunciar a morte, você tem, por exemplo, né, casos de intoxicação aguda, onde danos severos são levados por essas pessoas durante anos e anos e anos, até chegar, infelizmente, né, ao óbito, né, de muitos. E essa questão do veneno, ele não está à toa. Tudo essa engenharia da produção do convencional, ele não é desassociada. Estamos falando aqui de agrotóxicos, mas ela anda totalmente aliada aqui com a questão das sementes transgênicas, a questão dos adubos solúveis sintéticos, né, a questão da concentração de terra, a gente vem com a questão da mecanização agrícola, da assistência da assistência tecnicista direcionada, orientando para que tem que se usar o veneno, tem que se usar o veneno, tem que se usar o veneno. Né? E a gente entende que tudo isso é um conjunto, nada está desassociado. Né? Frutas, legumes e verduras livres de agrotóxicos têm maior potencial protetor contra o câncer. Isso não é só a gente que defende, mas é a ciência que prova isso. O uso de agrotóxicos é associado ao aumento de incidência de câncer, pois favorece a alteração do DNA, gente, de uma célula, o que pode dar origem a tumores. Dados do Instituto Nacional do Câncer, INCA, estimam que a doença afetará 1 milhão e matará 400 mil pessoas nos próximos anos. Isso aí foi um dado de alguns anos atrás. E os agrotóxicos, silenciosamente, gente, aqui no nosso Brasil, está sendo mais danoso, né, do que a própria pandemia. E sem falar que o desequilíbrio ambiental nos traz esse processo de pandemia do Covid-19, tão danoso, tão triste para a nossa história, né, para essa história da humanidade, e a gente vê que são várias pandemias, né, vários problemas pandêmicos que também afetam a nossa humanidade e alguns silenciados, como é o caso dos agrotóxicos, né. Males à saúde causados pelos agrotóxicos, né, como cefaleia, tontura, fraqueza, náuseas, vômitos, dor abdominal, convulsões, coma, depressão, gente. Se são substâncias que afetam o sistema neurológico, eles têm um grande potencial, vamos chamar aqui a atenção para isso, a um mal o mal do século, que já foi assumido como um mal do século, né? A depressão. É difícil a gente não ter um amigo, um parente, ou até mesmo nós já termos passado por processos depressivos, e que não é frescura, não é manha. Tomem cuidado, isso pode levar ao suicídio, lesões. O veneno ainda provoca lesão nos nervos, fígados e rins, anomalias nos fetos, potencial carcinogênico, pode causar câncer, sem dúvida, risco à vida. E aqui eu queria novamente chamar a atenção aqui para a questão, esse período, sempre que nesse período do ano a gente discute sobre a prevenção ao suicídio, e muito atribuído a questões psicológicas, né? Agora, principalmente com esse distanciamento social, veio agravar isso,
mas os agrotóxicos eles têm relação direta. Tem vários estudos que apontam em regiões onde, ao tempo que se aumentou o uso de agrotóxicos, aumentou também a incidência de suicídios. Coincidência? Vamos buscar estudar um pouco mais, chamar mais atenção para isso, porque a questão é grave. Pois a Anvisa, por exemplo, alerta que 14 tipos de agrotóxicos prejudiciais à saúde já foram proibidos em outros países e devem ser banidos imediatamente no Brasil, o que não está acontecendo, viu? E as empresas do agronegócio seguem comercializando esses venenos, né? A contaminação existe na maioria dos alimentos, principalmente por níveis de agrotóxico acima permitido, agrotóxico não permitido, né, para certos tipos de cultivo, e agrotóxicos proibidos no Brasil e que ainda assim são utilizados. Tem-se aqui alguns dados, né, do Censo Agropecuário que nos traz aqui que onde é bem parecido aqui esses dados, eles não se movem, porque a matriz é a mesma, gente, a matriz produtiva é a mesma, entre o agronegócio e a agricultura familiar, a agricultura camponesa, de cada 100 empregos por hectare, na verdade, enquanto o agronegócio produz de 1,7, a agricultura camponesa familiar produz aí 15, né? Os alimentos produzidos, é sabido por todos nós, né? A 70% da alimentação vem da agricultura familiar, sem dúvida nenhuma, enquanto a concentração de terra é infinitamente maior. A gente não chega nem a 1/4 das terras, a agricultura familiar não detém nem 1/4 das terras e consegue produzir alimentos, né? Algo superior, né, a 70%. Contudo, o apoio governamental ele é dado quase que exclusivamente para o agronegócio, enquanto a agricultura familiar ainda fica com uma pequena parcela que ainda não é suficiente para a gente montar assim, devemos montar cada vez mais as nossas infraestrutura produtiva, né? Enfim, a gente passa que, por exemplo, trazer aqui as informações, né? O agronegócio é um modelo que depende dos agrotóxicos, monocultivo, latifúndio, né? Concentração de terra, produz, como eu já disse, para exportação, commodities, né? Expulsa conflitos de terra, isso é constante, né? Quando se fala da questão dos grandes latifúndios, das grandes concentrações de terra, né? Aí temos aqui um dado também, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que aponta que 40% dos brasileiros, 80 milhões de pessoas, um pouco mais agora do que isso, vivem em situação de insegurança alimentar, né? Aí a gente traz, sim, gente, a perspectiva que a agroecologia é a solução para alimentar a humanidade. E a gente também faz o convite que vocês engajem cada vez mais nessa discussão. Não é só para levantar bandeira, não é só para vestir uma camisa bonita que está na moda, que mostra que eu sou ambientalista ou que eu sou agroecologista. Não, é a prática também. Faça diferença aí na sua comunidade, no seu bairro. Chame sua família para discutir sobre essa problemática. Mude seus hábitos alimentares, né? Valorize as feiras que estão já trabalhando com os produtos orgânicos. E produto orgânico não é feirinha, é produção. A feira de produtos orgânicos é um canal de comercialização, mas a gente tem vários outros estabelecimentos onde a gente pode sim e deve ocupar para colocar o nosso produto orgânico e alimentar a nossa população. E aí a gente vê algumas informações que são bem interessantes, turma. Por exemplo, né, a maçã, ela é uma fruta, né, boa para o coração e a memória, né, e previne o câncer. Isso todo mundo nós sabemos, né? Contudo, a maçã cultivada com abemectina, né, pode causar malformação fetal, aborto, infertilidade, intoxicação aguda. Cultivada com ciexatina, melhor dizendo, pense nos nomes, pode causar câncer. Cultivada com fosmete, pode causar danos ao sistema nervoso. Até nós que é do semiárido, né, temos o hábito
ofertar a nossa maçãzinha, né, para as nossas crianças, como parte da dieta. Em alguns locais parece que a criança cresceu vendo o pé de umbu, mas se não tiver maçã, ela não está comendo adequadamente. E olha o que a gente está ofertando. Um produto que pode estar contaminado com fosmet, né, que ataca o sistema nervoso. E em muitos casos a gente depois não compreende por que nossos adolescentes, nossas crianças estão sofrendo com depressão. Tão novos. A gente entendia isso como na fase adulta, né, chegando à melhor idade, que a gente imaginava que a depressão ela seria possível, mas tem crianças sofrendo com depressão. Isso não é à toa. Banana, né, fonte de energia, ajuda a circulação, inibe coágulos, fonte de fósforo, potássio, né? Então, para os atletas de plantão, né, a gente sempre utiliza e consome, né, a banana com as suas várias qualidades, né? Mas cultivada com triclofon pode causar câncer e má formação fetal. Cultivada com cardofurano, pode causar câncer, puberdade precoce, infertilidade e aborto espontâneo. O que falar? Isso aí é ciência, isso aí não somos nós que estamos falando aleatoriamente, isso é comprovação científica, gente. A laranja, fonte de vitamina C, né? Estimula a resistência do organismo, anti-inflamatório, previne o cansaço, reduz o estresse, principalmente agora com o Covid, né, nessa perspectiva de melhorar, né, o nosso sistema imunológico. Então, se orienta muito o uso de produtos, né, à base de vitamina C, de outras vitaminas. A laranja, sem dúvida nenhuma, houve uma crescente na busca pelo consumo da laranja, mas ela cultivada com fosmet, lembra lá atrás, mesmo utilizada também junto pode ser tóxico para o sistema nervoso. Cultivada com triclorfon, pode causar câncer, geração de fetos anormais, aborto espontâneo e infertilidade. E a gente ainda olha muitas vezes só a casca. A gente deve resgatar, né, um hábito que todas nós tivemos quando criança. É aquela fase do porquê. Como? Como que essa laranja é cultivada? Por que tem usar tal produto nela? Pode utilizar outro produto? Tem alternativa para a gente produzir uma laranja, uma banana, uma maçã com melhor qualidade e sem o uso de agrotóxicos? As hortaliças, de maneira geral, maravilhosas, numa dieta equilibrada, tem que estar presente, né? A gente tem aqui, ajuda a combater o câncer, a diabetes e a regular a pressão arterial. Não é isso, gente? E aí a gente vê aqui que cultivada com acefato pode causar má formação fetal, aborto, infertilidade e intoxicação aguda. Olha que coisa. A cebola ajuda a controlar a diabetes, reduzir níveis elevados de colesterol e pressão arterial. Favorece a saúde dos ossos e é anti-inflamatório e combate resfriados. Maravilhoso, eu amo cebola. Mas que cultivada com parationa metílica pode causar câncer, puberdade precoce, infertilidade e aborto espontâneo. A gente tem que passar por um processo de busca de comida de verdade. E esse apelo que a gente faz para a gente incentivar cada vez mais, né, o cultivo orgânico, agroecológico, entender que há uma necessidade de equilíbrio, né, socioambiental e econômico, a gente tem que fazer com que a gente possa fazer um processo de fortalecimento da nossa produção, né, agregada justamente a um equilíbrio ambiental,
a um desenvolvimento socioeconômico verdadeiramente sustentável. E quando a gente fala disso daí, a gente nos remete, por exemplo, né, ao que uma grande figura, né, da defesa da produção orgânica agroecológica, Miguel Altieri, professor da Universidade de Califórnia, né, onde traz aqui por agricultura com veneno e com transgênico não nos alimenta. Ele traz a perspectiva que a agricultura industrial de monocultura somente produz 30% dos alimentos que nós comemos no mundo. Isso aí já temos constatado. E que ainda, né, que controla 20% das terras, né? Imagina que você agora desse 50% das terras para nós, agricultores familiares, para nós camponeses. Quanto que a gente conseguiria, né, produzir? E isso é produção orgânica. Isso é um cultivo de beterraba orgânica, né? Produzida aqui por nós, por exemplo, essa que foi até uma área que a gente fez em uma comunidade onde o pessoal não acreditava que se produzia orgânico. E a gente fez justamente porque já tinha prática da produção convencional da beterraba e fizemos todo o processo, todo o trabalho, né, voltado a uma produção de fato sustentável. E nesse processo a gente conseguiu uma produtividade acima da média, né, de lá da região, e ainda com um custo de produção reduzido, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui a gente tinha o nosso laboratório aqui ao fundo, né, onde a gente tinha aqui nossos biofertilizantes, onde a gente utilizava aqui os nossos macerados, onde a gente fazia todo o processo aqui de prevenção, de fortalecimento nutricional dessa cultura, e esse aqui foi o nosso resultado, né? Foi um resultado que nos trouxe, sem dúvida nenhuma, né, uma perspectiva e uma mudança de cultura a partir desse nosso cultivo, e hoje já temos registrado nessa comunidade, né, Baixão dos Honorários de São Gabriel, uma série de pessoas, e também nesse município, cultivo da produção orgânica agroecológica, né? Aqui uma beterraba com uma qualidade excepcional, né, sustentada aí pelo braço da minha companheira, Ana Paula, né, participando também desse processo. E sabendo disso, gente, né, o que pensam, né, as crianças sobre o agrotóxico e a agroecologia? E a gente deve ouvi-las porque elas têm a pureza e a similidade e a condição de verificar que a natureza é o que lhe conforta. O agrotóxico, né, lhe afasta, né? E é tanto assim, quando ando com meus filhos, desde pequeno eu falo assim, pai, aqui deve ter agrotóxico, né? Olha que mau cheiro quando a gente passava por uma roça, de fato convencional. E quando a gente chegava no nosso espaço mesmo lá, bem diversificado e tal, ele falou, olha a diferença, que ar gostoso, papai, olha que cheiro gostoso de planta sem veneno. E a gente sabe, gente, que na vida, na roça e da roça, não há receita pronta, e sim experimentação, troca de saberes e processo de aprendizagem com a nossa educadora, uma natureza. Fica aqui mais uma vez a nossa mensagem, né? Que acreditamos sim um futuro melhor diante de nosso ato político implantados no hoje, a esperança. Meus filhos, Pedro Lucas, Saulo Daniel, né, plantando essa esperança, e que hoje a gente já colhe eles vivenciando esse espaço, né, onde plantaram, vivendo com seu avô Hélio, sua priminha Maria Eduarda, seus amiguinhos lá, Neurão Emanuel, o Bonifácio, e assim a gente vai seguindo, sabendo que sim, a gente pode ter um futuro sustentável por outras vias, que não seja a agricultura convencional, o uso de agrotóxicos. A agroecologia, a produção orgânica, nos traz esse caminho. Muito obrigado e até a próxima.